7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Olá pessoal, meu nome é Leandro Nóbrega e eu estou aqui para apresentar o Open Talks. A proposta aqui desse programa, pela comunidade Open Banking Brasil, é trazer um pouquinho dos assuntos relacionados ao Open Banking, ao Open Finance, o LGPD, o Pix e todas essas movimentações digitais no mercado financeiro. E para a primeira edição, eu tenho imenso prazer aqui de convidar o nosso colega Bruno Loyola, ele que é co-founder da Plug. E olá, Bruno. Olá, Leandro, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer participar e aumentar o debate, e parabéns aí pela iniciativa do Open Talks, você e também a comunidade Open Banking Brasil. Aí. Muito obrigado, Bruno. Eu queria trazer um pouquinho, eu não quero que, a proposta desse programa não é ser nada formal, então a gente quer até humanizar mais esse programa, trazer um pouco da vida de cada profissional, mostrar que somos pessoas normais aí, que vivemos o dia a dia, os problemas pessoais e tudo mais. Então, antes de a gente falar sobre o assunto Open Bank ou os assuntos relacionados, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você que é um cara que eu admiro bastante, já li vários textos seus e, enfim, eu sempre tive uma visão sua assim, antes de te conhecer, e hoje eu te conheço, um cara que enfrentou várias barreiras. A gente acha que já caiu de paraquedas no Open Bank sabendo de tudo, mas não, soube que você teve uma longa trajetória, está aí onde está hoje porque você batalhou bastante. Aí eu quero que você conte um pouquinho aí. Claro que sim, Leandro. Primeiro, eu sou o cofundador da Plug, tá? A Plug, em linhas gerais, nós somos uma fintech que provê uma plataforma de Open Banking, tá? Então, a gente permite que, de um lado, qualquer pessoa possa compartilhar seus dados financeiros de forma segura, consentida e privada. E, por outro lado, a gente permite que fintechs, que bancos, corporações ou qualquer outra empresa inovadora possa utilizar esses dados de forma simples, através de uma API somente, e consiga prover produtos e serviços personalizados e contextuais aos seus clientes. Né? Mas, como você falou, antes de chegar e antes de focar na Plug, eu iniciei minha carreira há 15 anos atrás. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, e apesar da minha formação, eu nunca fui um programador, nunca trabalhei com programação, apesar de estar trabalhando muito perto de projetos de TI, por exemplo. Eu comecei minha carreira trabalhando no departamento de inovação de TI da Unilever. Foram 5 anos gerenciando vários projetos em toda a América Latina, também nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de morar e trabalhar em diversas cidades da América Latina, Buenos Aires, Santiago, Santo Domingo, Bogotá. Então, foi uma ótima experiência internacional no começo da carreira, né? Então, eu achava que essa experiência internacional, numa empresa super bem estruturada, gerenciando equipe, com um salário acima da média, eu estava pronto para abrir meu próprio negócio, que eu sempre quis empreender, né? Mas eu me dei mal, ou seja, no meu primeiro negócio não foi nada bem. Eu comecei essa minha carreira empreendedora abrindo um empório em Campinas, na minha cidade natal, porém foi caótico, assim. Eles ainda estavam 30% do planejado desde o começo, muito mais complicado gerenciar uma equipe do que era na Unilever. Bom, afinal, depois de 2 anos a gente resolveu fechar a empresa, mas depois disso eu ainda tive 2 tipos de empresa. Minha carreira como empreendedora não acabou por aí. Então, uma foi uma franquia. A gente teve 4 lojas da Bono Pneus, que basicamente são oficinas que cuidam da parte toda de undercar. E logo depois, um empreendimento que eu tenho bastante orgulho é o Liquidae, que foi o primeiro e-commerce do Brasil focado em produtos refurbished, né? Produtos reembalados, que a gente chamava. Então, por 4 anos eu estive liderando o Liquidae na frente do negócio. Muitos ups and downs, mas eu vendi minha participação no negócio quando eu decidi aqui com minha esposa ficar pela Espanha. Eu moro há 4 anos e meio aqui em Madrid. Eu vim para cá para fazer um MBA na e-Business School e acabei me apaixonando pela cidade, pela cultura espanhola, né? Então, durante o MBA, eu fiz um curso sobre fintechs, ou seja, eu trabalhava com e-commerce antes, aí eu fiz um curso sobre fintechs, e isso despertou
um interesse muito grande para mim. Tá? Então, comecei a estudar bastante sobre o assunto e resolvi que ia fazer uma mudança de carreira aí para começar no mundo fintech. Então, por sorte, eu encontrei um emprego rapidamente numa fintech austríaca, como gerente de desenvolvimento de negócios aqui na Espanha e Portugal. Essa fintech que se chama Blue Code, ela tem uma proposta super interessante, Leandro. Eles querem ainda criar um esquema de pagamento 100% europeu, né? O CEO dizia que todo o dinheiro todo o pagamento com cartão que acontece aqui na Europa, parte dele vai para os Estados Unidos através das bandeiras Master, Visa e América. Então seria uma espécie do Pix europeu? Não porque era centralizado numa empresa só. Eles tinham uma forma de pagamento via celular, 100% mobile, através de um código de barra ou do QR Code. O princípio com relação à experiência do usuário é parecido do Pix, mas a forma, a estrutura como estava sendo feita não era diferente. Tá? Eles estão muito fortes na Áustria e na Alemanha, super interessante o modelo de negócio deles. E eu comecei a trabalhar com eles quando ainda não tinha entrado em vigor o PSD2, né? O Payment Service Directive 2. Ou seja, as pessoas atribuem o Open Banking ao PSD2, porque é claro, mas antes de mais nada era uma diretiva de serviços de pagamento. Né? Então, obviamente, estava super impactado com essa empresa. Cara, logo bacana. Depois, muito interessante a visão que o CEO tinha na época. Né? Depois disso, eu trabalhei numa fintech de pagamento cross-border, de remessas internacionais, e finalmente na Moving, que até hoje eu ajudo ajudo a Moving com a parte de vendas na América Latina e na Europa. A Move é uma empresa criada pelo Brad King, que é um dos thought leaderships e uma pessoa bastante inspiradora aí, pelo menos que me inspirou bastante, por ter um olhar muito crítico sobre o futuro da tecnologia nos serviços financeiros. Né? Então, a Move tem projetos com bancos no mundo inteiro. A gente fechou um banco na América Latina muito interessante agora, um projeto bem bacana, que eles usam inteligência artificial para prover bem-estar financeiro para os usuários. Então, e aí foi quando também com a Moving, eu trabalhando com alguns provedores de serviço de Open Banking aqui na Europa, e como eu estava cuidando da América Latina, nas minhas viagens eu via, olha, seria fantástico se tivesse alguma coisa aqui na América Latina, mas para mim, naquela época, em 2018, aí, eu falava, nossa, mas parece que está anos de distância, né? E afinal, os projetos do Brasil, tanto do Brasil quanto do México, mostraram que esse tempo já não é muito mais curto, né? E o projeto de Open Banking em si, tá de moda, tá na moda e bom, agora o mundo inteiro está implementando, claro que cada um tem suas particularidades, porém no Brasil, o que a gente faz com a Plug, não só no Brasil, mas na América Latina, é tentar realmente ajudar com que esse projeto cumpra com os objetivos do Banco Central de promover inovação, melhorar o sistema financeiro como um todo, aumentar a competitividade, fazer com que mais fintechs e mais empresas consigam acessar esses dados para realmente inovar e trazer um bem-estar finalmente para o cliente final, porque o projeto, na verdade, é para o consumidor final, o benefício para o consumidor final. Né? Cara, bacana, Bruno. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui, porque para você está trazendo toda essa experiência agora e está cedendo o seu tempo para compartilhar conosco. Então, muito prazer, obrigado. É um grande prazer, de verdade, Léo. E segundo, que muito interessante ouvir um pouco dessa sua visão, porque você, além de conhecer o mercado brasileiro, você está inserido no mercado europeu. E isso nos traz, isso aumenta um pouco o nosso conhecimento sobre o Open Banking e nos ajuda a antecipar alguns problemas. E por isso eu queria até entrar logo no assunto sobre esse artigo que você postou semana passada, você escreveu, que desromantiza um pouco o Open Banking. A gente aqui no Brasil, percebo também que buscamos sempre romantizar bastante o que o Open Banking está trazendo. Mas, Exato. Às vezes, até esquecemos um pouco de analisar de forma crítica alguns pontos que possam ser empecilhos para atingir o objetivo real do Open Banking, que é a experiência do cliente final. Para isso, eu queria que você falasse um pouco. O título do artigo já chama a atenção. Open Banking no Brasil, aberto para quem? Então, você pode falar um pouquinho desse artigo?
Claro que sim. Antes deixa eu contextualizar, né? Então, o modelo brasileiro, pelo menos anunciado pelo Banco Central, é se inspirar no modelo do Reino Unido, que é perfeito. Afinal, o Reino Unido, eles são pioneiros de Open Banking e também é onde se vê melhores resultados com relação ao aumento da eficiência do serviço financeiro, competitividade e inovação. Antes mesmo do Bacen divulgar a consulta pública, eu tentava dizer, eu falei em algumas lives, tem lições aprendidas do Reino Unido. Nem tudo foi perfeito, como você disse, romântico e tudo funcionando perfeitamente por lá. Então teve algumas lições aprendidas que a gente, o que eu brincava, eu falava assim, olha, o Brasil pode cometer novos erros, mas não os mesmos, né? Então a gente precisa, é bom que o regulador está trabalhando junto com algumas autoridades do Reino Unido para a gente não cometer o mesmo erro. Porém, o modelo adotado no Brasil, apesar de ser inspirado no Reino Unido, deixou de fora uma importante parte do Open Banking. Tá? Então, tem duas empresas ou duas instituições que foram criadas no âmbito do Open Banking. É o Payment Initiation Service Provider, o iniciador de pagamento, né, e o Account Information Service Provider. Eu fiquei super feliz que o Banco Central abriu a consulta pública dia 9 de julho para fazer para o caso do iniciador de pagamento, porém, ainda não tem nada com relação ao provedor de serviço de acesso à conta, ou a ISP. Essa parte do AISP, comentando, e aí já entrando um pouco mais em detalhe do artigo, é uma parte essencial do projeto no Reino Unido, aqui na Europa com o PSD2 também, e permite que o Open Banking realmente traga essa inovação, que garanta essa melhor jornada do cliente e integre o ecossistema financeiro qualquer empresa que queira realmente inovar. Essas empresas, elas são reguladas, elas são autorizadas, elas precisam buscar autorização no Reino Unido, da Autoridade Monetária do Reino Unido. Aqui na Europa, para cada um dos 27 bancos centrais, eles precisam buscar uma autorização, ou seja, eles precisam passar por um processo rigoroso para ser regulada, para permitir que essas empresas elas tenham a permissão de acessar os dados dos clientes, obviamente, de forma consentida, né? E qual o problema? Qual que é o problema de não ter essa figura, esse intermediário regulado para conseguir buscar informação? Isso significa que somente as empresas que são reguladas poderão participar do Open Banking, tá? E isso limita o projeto muitíssimo, tá? 65% mais ou menos das fintechs hoje nacionais do Brasil, das 700 e tanta, não são reguladas, não precisam ser reguladas. Ou seja, se você tiver uma fintech que ofereça uma solução ótima de educação financeira, por exemplo, de investimento, criptomoedas, gestão financeira, softwares de contabilidade, crédito, ERPs e uma porção de novas inovações aqui que a gente pode, que estão surgindo nas garagens hoje das startups, elas vão ter uma barreira gigante para conseguir acessar os dados do Open Banking, e isso é muito complicado, né? Então, apesar da boa intenção do Banco Central de realmente promover a inovação, sem essa figura do Account Information Service Provider, isso aí vai ser extremamente limitante. Então, o que o Bacen soltou na regulação é que os contratos de parceria, né, no quais as instituições autorizadas vão poder trabalhar, fazer esses contratos de parceria com uma instituição não autorizada, como uma solução para a entrada desses novos agentes. Porém, isso vai limitar. Então, imagina que eu tenho uma solução ótima de gerenciamento financeiro pessoal, na qual poderia ajudar milhões de brasileiros a melhorar a sua vida financeira, a ter mais acesso a investimento, a crédito e tudo mais. Só que essa solução, como uma empresa, como uma fintech não regulada, ela teria que fazer contrato de parcerias com cada banco. Então, imagina, para os bancos grandes não há incentivo nenhum deles de fechar uma parceria. Então, esse contrato de parceria, esse acordo bilateral que tem que ter com cada banco, vai onerar totalmente a atividade dessas fintechs, né? E aí você peca um pouco no principal objetivo, que é promover a inovação e aumentar a concorrência. Então, o que eu chamei um pouquinho... Claro. Está querendo dizer, então, que o iniciador de pagamentos, as empresas que vão iniciar os pagamentos, o Banco Central, ele que vai estabelecer vai regular cada um, vai aprovar cada um para poder realizar esse papel, as empresas para iniciarem os pagamentos. Perfeito. E o que você está querendo dizer é que o Banco Central
não abordou as empresas que vão utilizar o account formation, que vão consultar as informações das contas, correto? E isso faz com que elas não fiquem ligadas diretamente ao Banco Central, da aprovação deles, mas com cada banco, isso pode gerar um certo ônus em relação a essa integração, é isso? Exato, não há incentivo nenhum dos bancos para fechar esses acordos de parcerias, né? Principalmente que tem que ser um acordo bilateral. Então, imagina que essa fintech, exemplo que eu dei, o tópico aí, ela teria que bater na porta de todos os bancos e fechar um acordo bilateral, mas isso tá longe de ser simples, ou seja, é uma barreira gigante, porque, primeiro, o banco não tem incentivo, eles não são obrigados a abrir dados para essas fintechs, eles não são obrigados a fazer esses contratos de parceria, com que vai limitar muito a inovação. As pessoas, essa nova onda de fintechs que estão querendo realmente inovar, que estão querendo promover um bem-estar financeiro para o consumidor, elas não vão ter acesso ao Open Banking. Tá? Então, é bem complicado, para mim é um ponto grave do que está sendo implementado, mas ainda tem muita coisa para ser definida no Open Banking, né? Apesar dos tempos curtos, algumas coisas ainda estão em definição, e eu acredito e eu espero que as associações que representem, por exemplo, as fintechs, eu acredito que todo o grupo de trabalho que realmente queira que o consumidor final seja beneficiado, pense com relação a essa nova instituição, né? E também, obviamente, que o Banco Central consiga, de alguma forma, criar, assim como criou com o iniciador de pagamento, consiga também criar com essa figura do provedor de serviço de acesso à conta. Cara, legal, Bruno. Eu queria aproveitar a oportunidade e convidar o pessoal para acessar o seu LinkedIn e ler lá o artigo que você publicou. Por favor. E eu admiro bastante a sua preocupação com o movimento do Open Banking e com o sucesso dele. Isso a gente tem que valorizar, porque se a gente ficar aqui só romantizando, a gente esquece de atacar os detalhes para atingir o sucesso. Exato. Eu queria aproveitar e linkar aqui com uma pergunta, porque eu li que na Europa apenas menos de 2% da população aderiu ao Open Banking. E queria saber um pouco da sua visão. O que pode ter interferido aí nesse processo dentro da Europa para não ter popularizado o Open Banking e como a gente pode utilizar isso a nosso favor aqui no Brasil? Tá. Eu acredito no seguinte, Leandro, que a gente não tem... todo mundo acha que o Open Banking vai ser uma revolução. Tá? Eu acho que vai ser um processo muito mais evolutivo do que uma revolução. Então, as pessoas achavam que a partir do Go Live do Open Banking aqui na Europa ia mudar totalmente a forma como as pessoas acessavam as contas. Não, para mim é uma evolução e estão surgindo cada vez mais fintechs para permitir que isso aconteça. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Então, é um processo gradativo que vai mudar aos poucos. Dois, o que critica-se muito aqui é com relação à comunicação. Falaram que as pessoas, se você tem várias pesquisas, principalmente no Reino Unido, de que as pessoas não têm ideia do que é Open Banking, né? Eu sou daqueles que eu acho que não precisa saber o que é Open Banking, não tem por que entender o que é Open Banking. As pessoas precisam entender que elas podem compartilhar os dados de forma segura. Ponto. Independente sejam dados financeiros, outra coisa, as pessoas têm a possibilidade agora de acessar novos serviços, melhores produtos, de forma segura, privada e, obviamente, consentida. Então, se você perguntar para um cidadão que está na rua, sabe o que é Open Banking? Ele vai falar, não, mas se ele souber que ele tem a permissão de compartilhar os dados de forma segura, essa é a ideia, né? Então, e também o projeto de Open Banking, na verdade, tanto o Open Banking quanto a LGPD, é uma resposta dos reguladores para essa nova era de hiperconectividade que a gente está vivendo, né? Então, pensa que a gente está produzindo dados a todo momento, desde o momento que você faz uma busca no Google, de um like numa foto, todo momento você está produzindo um monte de dados, e esse dado tem valor, tá? São dados pessoais e tem valor, e as pessoas precisam entender que esses dados têm valor. E elas precisam entender também que elas podem compartilhar esses dados como elas quiserem, tá? E não é dessa forma de você aceitar um termos e condições simples, que você não tem nem ideia aqui que você assinou. Então, o Open Banking, junto com a LGPD, vai fazer com que você fale, olha, eu estou compartilhando as minhas transações por tanto tempo,
com essa fintech ou com essa empresa, e o meu benefício vai ser esse, ponto. Esse é o básico. Se as pessoas souberem que estão e tiverem a segurança de que podem compartilhar esses dados, é o que a gente precisa, tá? Então, o cidadão comum não precisa saber o que é o Open Banking, precisa saber que ele tem dado pessoal, que tem valor e que ele pode trocar esse dado pessoal dele por um serviço que vai beneficiar ele próprio, por exemplo. Cara, legal, Bruno. Nosso tempo aqui tá curto. A ideia desse programa é até a gente exatamente ter esse bate-papo dinâmico e humanizado e abordar um pouco não só das maravilhas do Open Bank, mas dessas características em que a gente deve... Tem que ter um olhar crítico, né, Leandro? Porque como ainda tem muita coisa para ser definida, eu espero também que não só os grupos de trabalho, mas toda a comunidade que trabalha na indústria financeira também tenha um olhar crítico sobre o projeto, para que ele realmente, porque na teoria, realmente, nesse romanticismo que você falou, na teoria ele é perfeito com relação a incentivar a competitividade, a inovação, vai trazer inclusão financeira, ou seja, como a gente consegue alcançar esses objetivos de forma mais eficiente, de forma rápida, de forma principalmente segura, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E eu agradeço também você, Leandro, que você também faz um papel fundamental aí para estimular o debate, para a gente conseguir ter essas conversas e finalmente fazer com que esse projeto realmente seja um sucesso. Cara, eu que agradeço, Bruno. Uma coisa até interessante, só para agregar aí ao que você comentou, que eu estava lendo que o instituto que regula aí o Open Banking Implementation Entity. Uhum. Eles criaram até, devido à falta de visibilidade, a população não sabe quais serviços que tem disponíveis para o banco dela relacionados ao Open Banking. Então, eles criaram um Open Banking Store, Apple Store, App Store, né? Super interessante. Ou seja, eu percebi também que a falta de visibilidade sobre o que tem disponível para eles, isso faça com que não atinja, então, a grande parte da população. Além da falta de concorrência entre os bancos. As pessoas mudam um pouco. Eu percebi que aqui no Brasil a gente tem uma característica, a população é muito arrojada, elas testam muitos aplicativos novos, abrem contas em contas digitais bastante, mudam de banco. Eu percebi já que no Reino Unido, de acordo com o artigo que eu estava lendo aqui, o pessoal não tem tanta essa concorrência. É mais conservador. Mais conservador um pouco. Então, assim, claro que a gente está em cenário diferente, mas é interessante ver essa visibilidade que a gente pode também atacar, né, aqui. Total, e eu acho que é por isso que as possibilidades do impacto do Open Banking no Brasil são muito maiores do que aqui, tá? Principalmente do que você comentou, são mais conservadores com relação a mudar bancos digital. No Brasil eles são muito mais, pode ser, mais arrojados, como você disse. Aqui também, obviamente não tem a concentração bancária que tem no Brasil. E terceiro ponto é que a gente tem toda essa parte de desbancarizados no Brasil, que o Open Banking pode trazer um impacto gigante, um impacto social, de verdade, que pode colocar as pessoas dentro do sistema financeiro, que possa oferecer crédito para as pessoas, que afinal dá uma oportunidade para elas realmente conseguirem crescer. Tem tudo para dar certo, Leandro. Eu acho que o Open Banking no Brasil vai dar certo, vai ter que ter muito debate, tem esses pontos de atenção que eu realmente acredito que vai ser discutido e vai mudar um pouco para conseguir ser realmente inclusivo esse projeto. Bacana, Bruno. Feliz pela sua contribuição aqui com a gente, e legal a Plug tá vindo também para auxiliar aí. Exatamente. Disponibilizar até o site aí da Plug. O objetivo da Plug é realmente empoderar e dar autonomia a qualquer pessoa para que ela consiga compartilhar seus dados de forma segura. Tá? A nossa missão, a nossa visão é ser o data rail, os trilhos para essa nova economia hiperconectada, aberta e global. Bacana, Bruno. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Leandro. A gente se vê aí nesse movimento em busca do objetivo principal do Open Bank. Tamo junto. Com certeza, meu caro. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado, pessoal.